Vez a paz do Senhor Jesus e um bom dia, e que o Todo-Poderoso, pela sua infinita graça, continue com as suas mãos estendidas para todo aquele que assim o busca verdadeiramente. Porque em Sodoma, por 50, ele poupava aquela nação, né? Também é a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Vamos deixar o antigo para lá, porque é antigo, é roupa velha, né? Lá é só fé. É os que, pela fé, alcançaram justificação, pela fé, e não por obra. É por isso que Jesus fala de veste velha, né? É velha, e Paulo considera como esterco. Mas vamos para cá, vamos para a Bíblia, vamos para João. Eu estava aqui me imaginando, é por isso que alguns líderes não querem esses textos. Eles procuram textos que alguém escreveu, Paulo escreveu, outro escreveu, porque existe algo humano nessas escrituras. Mas não querem aqui a parte dos evangelhos. Por que a parte dos evangelhos? Porque o próprio Jesus ele batia de frente com essa classe. E eu acho interessante aqui em João 14, aliás, João 15. Deixa eu ler João 15. Vai dar um joinha, tá? Tá nas plataformas todas. TikTok, Kawaii, Facebook, no YouTube, tá lá, tá? E não deixe de pegar a sua Bíblia. João 15. E eu vou ler para não ficar isoladamente, eu vou ler do 16 em diante, tá? Para não ficar isoladamente. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Não, irmão, mas o meu ministro lá pede muita coisa, mas não vejo nada acontecer. Meu irmão, tem alguma coisa errada com o teu ministro. Tem alguma coisa errada com o teu ministro. Teu ministro não recebeu esse chamado. Ou não está dentro desse chamado. Aqui é chamado, tá? Vocês aplicam o chamado que Jesus chamou para ser pastores, não é assim? Tem que engolir seco. Vamos lá. 17. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Isso é a ordenança de Jesus. Vamos para mais à frente. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Aí Jesus ia colocar homens para ser amado do mundo. Vamos ler as escrituras. Vamos continuar. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Por acaso aqui Jesus está mandando alguém lembrar de alguma outra palavra que falou? Ou ele está sugerindo aos discípulos, ou aquele que ouve, que ouçam a palavra dele, e que os discípulos pregassem a palavra de Jesus e não a deles?
Vamos para cá. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Jesus está falando dele, tá? Se me perseguiram a mim, que sou senhor... Peraí. Também perseguirão a vós outros, se guardardes a minha palavra. Também guardarão a vossa. Entenda aqui que tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, quando a gente lê essa leitura aqui de João, Jesus falando para João, Jesus ele dá uma característica, que mesmo que ele, ou mesmo que alguns dos discípulos se titulassem como pastores, para rebanhar, para botar em algum lugar, eles morreriam por essa prática, se eles fizessem isso. É por isso que os historiadores dizem que, quando após Jesus morrer, quando se há a propagação de Cristo ressuscitado, aí é obrigado os discípulos a se esconder em cavernas. Paulo, em algumas às vezes, foi preciso pular a muralha, escondido num cesto. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que se titulam pastores e diz que são autoridade e tem que mandar, e que as outras pessoas conseguem se iludir com isso. E não está na Bíblia. Você sabe quem são quem é o líder desses pastores? Eita, mamãe, agora se eu vai pegar pesado, vou sim. Sabe quem são os líderes desses homens que se consideram pastores e líder de alguma denominação? O próprio Satanás. O próprio Satanás. Por que o Senhor diz isso? Mateus, capítulo 4. O diabo disse para Jesus: olha, eu te darei o reino e todos se prostrarão diante de ti. Basta só que se ajoelhe diante de mim. Tem alguma coisa a ver com os líderes de hoje? Tem não. Para alguns fanáticos, amantes de denominações, amantes de homens, vão dizer, não, porque o senhor está falando besteira. Ele é de Deus, porque ele é um homem de Deus. Vai para a Bíblia. Lê as Escrituras. É só ler as Escrituras. Porque eu entendi que as Escrituras, ela é a base de tudo. Ela é alicerce. Lembrai-vos das palavras que eu vos tenho dito. Essa é a ordenança de Jesus. Não tem nenhum título aqui para titular alguém. Vamos continuar. Versículo 21. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, por causa do meu nome, por causa do meu nome. Porquanto não conheceram aquele que me enviou. Existe uma semelhança aqui, e a categoria é essa. Eles nem pregam Jesus e nem conhecem Jesus e tampouco conhecem a Deus. O teu líder aí não conhece. Baseado aqui, tá? Porque eles são mundanos, entendam. O texto dá uma característica. Eles são mundanos e o mundo ama. Tá falando não é o mundo, tá falando de povo. Pessoas amam. Não reprime por causa da palavra que eles estão dizendo. Amam ele. Seguem ele. É isso que Jesus está querendo passar aqui. Que quando os discípulos começarem a pregar o evangelho, da mesma forma que aconteceu com ele foi zombado, ele foi escarnecido, da mesma forma quando Pedro, Paulo, Tiago fossem pregar o evangelho, eles seriam, e logo após isso acontece, né? Lá, quando Pedro vai e tenta na porta do pátio,
que tem alguém, um aleijado, é por isso que eles não conseguem nem entender isso, que dentro do templo não entrava ninguém. E como era que esse aleijado estava na porta do templo? E diz que Pedro e João entrou dentro do templo. Gente, vamos olhar aqui o histórico de Israel, o histórico. Quem era que entrava dentro do templo? Ou quem era que só entrava dentro do templo? Só os sacerdotes. Mas havia um pátio. E após esse pátio, todo mundo passeava no pátio. Foi aí onde botaram os cambistas. Onde Jesus chegou, entrou na porta, que quando ia entrar na porta já estava dentro do templo. Só que dentro do templo não. É no pátio. A expressão toda porta. Por exemplo, eu vou daqui para Recife. Então, quando eu chego aqui na divisa de Recife, eu já cheguei dentro de Recife. Eu estou dentro de Recife. Então, é assim. Então, quando se passava por essa porta, aí já estava dentro do templo. Porém, lá não. Dentro, porque a expressão tem um pátio. Eu só leio, tá? Mas vamos para cá. Então, não conhece aquele que enviou. 22, para terminar, que para não ficar grande demais. Se eu não viera, nem lhe houvesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. 23, para não ficar isolado. Porque aqui apareceu pecado, eu tenho que saber se esse pecado foi tirado sim ou não, ou se ele permanece. Vamos para cá. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, antiga aliança, pecado não teriam. Se alguns lá atrás tivessem feito maravilhas e aquilo que eu falei agora, eu vou mandar para vocês, tá? Do grupo. Não teria. Mas também odiado. Tanto a mim como o Pai. Então, tá aqui. Jesus realizou a obra completa da salvação e também ordenou os discípulos o que eles iam ter que fazer e as reprovações que haveria de pessoas. E nós vemos logo na frente que os religiosos pegaram os discípulos e meteram o sarrafo. Até surgir Paulo para matar, exterminar. Então, é isso aí. Analise quem vocês estão seguindo. Se é Jesus ou se é os vossos vossos pais. Forte abraço. Vamos ler a Bíblia. A Bíblia. Deus abençoe.